posto tão claramente de forma subserviente como ele faz. E, no entanto, pelo menos os seguidores dele continuam. A questão da disciplina era um traço fundamental do fascismo clássico, como a gente já citou no começo da entrevista, por exemplo, havia um projeto higiênico e eugênico no fascismo mussoliniano. Tinha até uma ideia que era aquela do italiano novo, chamava assim. O italiano novo deveria ser um homem forte, que desde os primeiros anos de sua vida cuidava de seu corpo, um atleta rígido, então postura, tudo isso, né? Então a disciplina era, enfim, escrita no próprio corpo dos Balilas, por exemplo, que era a juventude fascista italiana, por exemplo, e que se deveria, por exemplo, colocar um projeto de renascimento do povo italiano, porque nesse sentido, deixa-me dizer isso, né, o fascismo italiano, nesse sentido, também sofria um certo complexo de inferioridade, por exemplo, comparado com os alemães naquele momento, né? Então devia mostrar, tinha essa ideia do italiano, digamos, como dizer, enfim, não muito atento ao cuidado de si, né, não muito disciplinado, né, tem essa ideia do jeitinho que, enfim, que na Itália chama arte de arranjar-se, arte de se virar, né, dá sempre, enfim, algum jeito de enfrentar, enfim, resolver alguma situação, que tem no corpo também uma certa característica, né? Ou seja, os italianos como povo fraco, ao qual esse discurso eugênico do fascismo queria responder, se aproximando à ideia eugênica do nazismo alemão, né, naquele momento, né? Então era um traço fortíssimo, sim, da disciplina. E nesse caso, eu diria que a indisciplina, quer dizer, no caso contemporâneo, do populismo contemporâneo de direita, tanto aqui no Brasil quanto na Itália, temos a indisciplina como um outro traço distintivo. Eu não diria que a disciplina desaparece, porque, digamos, como disse antes, quando Salvini era ministro do interior, ele sempre tentou se vender como um líder e um ministro rígido. Vocês aqui não vão entrar. O primeiro decreto que o Salvini fez foi aquele de fechar os portos, né? Ninguém mais, nenhum navio entra aqui. Então ele se vendeu como um líder rígido e ele usava o uniforme da polícia italiana justamente para se vender, para criar uma imagem, né, de líder rígido. A mesma coisa aqui quando o Bolsonaro, por exemplo, a gente tem feito uma pesquisa, por exemplo, quando o Bolsonaro usa a postura militar, né? Então tem a continência, etc. Ele se vende como militar, né, etc. Então tem essa, digamos, oscilação. Mas por outro lado, sim, a indisciplina, desculpa, como você disse, se torna um elemento central do discurso desses líderes, né? Por quê? Eles têm que ser indisciplinados, enfim, se vendem, como eu disse, como indisciplinados, porque ser indisciplinado é ser contra o sistema. Então, eles são, primeiramente, antissistema. E eles são tão antissistemas que eles continuam sendo antissistema mesmo quando eles mesmos são o sistema. Ou seja, Bolsonaro continua sendo antissistema quando agora o sistema é claramente o governo dele. Salvini dizia sempre ser antissistema e indisciplinado quando, mesmo no ano e meio que ele foi ministro do interior na Itália, né? Então, o traço fundamental, o Trump faz a mesma coisa, ele continua dizendo sou antissistema, e tem isso que eu quero dizer, a questão da vagueza e do amorfo, da ambiguidade, é interessante e eficaz, porque mesmo quando você é um sistema, existe sempre um outro sistema, né, ao qual você se opõe, mesmo que você seja o sistema naquele, ou que você represente o sistema naquele momento, né? Então isso do ponto de vista de um discurso que constrói um efeito de realidade, e digo isso, o discurso não é um discurso qualquer, o discurso tem efeitos concretos, porque o que a gente vê, mesmo na pandemia hoje em dia, tem um efeito concreto, o povo, enfim, traduz esse discurso em ações, toma ou não toma cloroquina, enfim, é interessante, assim, a gente não pode correr o risco de pensar o discurso como desconectado da realidade, o discurso cria a realidade e faz com que ações sejam cumpridas, né? Então isso é muito interessante, mas essa oscilação entre disciplina e indisciplina me parece muito, muito, muito interessante e eu a interpreto como ligo, né, a conecto a questão do discurso antissistêmico que caracteriza um pouco todos esses líderes. Deixa eu pegar um outro aspecto aqui. Você falou da questão do nacionalismo. E de fato,
o discurso do Bolsonaro é nacionalista. Agora, se você para e mergulha em como outros grupos de direita no Brasil trabalharam o nacionalismo, Bolsonaro é radicalmente diferente. Só na direita. O integralismo era nacionalista de fato. A ditadura militar, que não era de extrema direita, mas certamente era de direita, quando falava Brasil, ame-o ou deixe-o, aquilo era sério. Jair Bolsonaro posa com a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel. Celebra o 4 de julho. Isso é uma coisa que você jamais imaginaria Plínio Salgado ou qualquer um dos generais presidentes fazendo. Jamais. Não quer dizer que o Brasil se punha em oposição necessariamente aos Estados Unidos. Plínio certamente colocaria, até porque os Estados Unidos, no tempo do Franklin Roosevelt, era o país que era liberal quando ele era antiliberal. Os militares se alinhavam com os governos americanos, porque os governos americanos eram anticomunistas quando eles eram anticomunistas, mas a gente está falando de alianças ou antagonismos de natureza política. Nacionalismo no Brasil sempre teve por característica ser nacionalista. O Brasil, de fato, à frente de tudo. Bolsonaro se coloca num papel de uma subserviência em relação aos Estados Unidos que eu acho que é ímpar na história do Brasil. Eu não consigo lembrar de nenhum presidente da República que tenha se posto tão claramente de forma subserviente como ele faz. E, no entanto, pelo menos os seguidores dele continuam convictos de que ele é um líder nacionalista. Como é que você